Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Diário Econômico. Esse podcast fala de economia e negócios e vai ao ar toda quinta-feira. Então assine o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Eu sou Patrícia Raposo e convido vocês a me acompanhar nessa entrevista de hoje, onde vamos conversar sobre o impacto da triplicação da BR-232 para o turismo rural, para o comércio e serviços aqui no estado de Pernambuco. E quem está comigo aqui no estúdio é o Marcos Sodré, que é superintendente do Recife Outlet. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Patrícia. E o Jaime Prado, que é presidente da Associação de Turismo Rural aqui de Pernambuco. Seja bem-vindo, Jaime. Ok, muito obrigado. Marcos, Patrícia. Vamos falar aí da BR-232, né? Obra, triplicação. Ela começou esse ano, né? Acho que foi em março, né? Março desse ano, ao custo de 100 milhões de reais, com previsão de ser concluída em 12 meses. Mas a gente não pode negar que obra é obra, e obra é uma coisa muito complicada, né? Complicado porque gera transtorno, porque nem sempre os prazos são cumpridos, né? Mas eu queria saber de vocês. Marco, eu sei que você deve usar a BR diariamente, né? Vai todo dia para o outlet e está passando por ali. Como é que tem sido esse desafio? Eu uso muito a outlet a BR como termômetro, né? É muito termômetro até do fluxo lá da outlet, né? Nesse período de obra agora. Mas a gente vê que tivemos alguns percalços, principalmente na época das chuvas, né? A obra enfrentou algumas dificuldades ali naquele momento, né? Choveu muito esse ano também, Choveu muito esse ano, aquele finalzinho de março ali, início de junho, que foi aquele Deus nos acuda, mas graças a Deus a gente passou, né? E aquela história, né? Como você mesmo falou, a obra é obra. Você tem os transtornos, principalmente num trecho de BR, que a gente tem um fluxo aí enorme, 60, 70 mil carros ali, salvo engano, por dia. Então é muito movimento, tem caminhão, tem treminhão, aquele grandão, tem o carro de passeio, tem as pessoas que moram ali em São Lourenço, moram ali em Moreno, Vitória, que entram na cidade de Recife todo dia e voltam. Então, fora outros conglomerados urbanos que têm se acumulado por ali, tudo isso tem afetado diretamente lá os nossos negócios, né? Mas é aquela história, a gente sabe que esses transtornos são momentâneos para um benefício perene aí para frente. Era uma obra necessária, porque estava se gastando cerca de uma hora e meia naquele trecho de saída do Recife, né? Justamente esse trecho do viaduto até aquele momento em que você pega a estrada que vai para a Arena da Copa. Da né? Copa. Então, assim, diariamente é uma hora e meia preso ali, sem obra. Sem obra. Comparando de forma... Assim, a gente conhece outras capitais aqui do Nordeste, por exemplo, Aracaju. Você entrar em Aracaju, você tem uma avenida larga entrando em Aracaju. Quem vem do interior. Para quem está entrando em Natal, por exemplo, a avenida é larga entrando em Natal. Então, Recife, que é uma cidade das maiores do Nordeste, então, e a entrada do Recife eram 2 faixas entrando, 2 saindo, e o piso parecia 50 tons de cinza, né? Que são aqueles pedaços de remendo de asfalto que você andava cheio de percalços. Então, não era aquela coisa perene, tranquila. Verdade. E você, Jaime, usa muito a BR? Uso, sim. Além de ser... Primeiro que eu pertenço à Associação Pernambucana de Turismo Rural, né? Sou empresário do setor e hoje eu estou respondendo pela Secretaria de Turismo de Gravatar, né? Então, isso nos atinge muito. Nós, tanto como empreendedores no setor turístico, quanto as cidades turísticas de Pernambuco, todo o destino rural de Pernambuco, ele já vinha sofrendo com isso há muito tempo, né? E é isso que o Marcos colocou, ou seja, é uma obra, são problemas que a gente está passando agora, mas que serão soluções. Eles vêm como solução, né? Ali nós temos um grande problema que você tem um cruzamento da 101, que é uma via nacional, né? E onde você vem de dois... O polo da Mata Norte e o polo da Mata Sul, você tem Suape, você tem aeroporto, então você tem toda uma confluência ali e toda a produção que vem do interior, que vem para a cidade, toda essa produção que tem aí na zona da mata, ela cruza naquele ponto, né, e fazia aquele gargalo. Então essa hora e meia que a gente hoje está levando por conta das obras, que vai passar, nós levávamos uma hora e meia, como você bem colocou, parado no trânsito, arriscar dar assalto, perder tempo, etc, etc. Você não sabia como programar.
Tá. Aquela é uma área bem complicada, né? Aquele trecho onde está acontecendo essa obra. Sim, Patrícia. Ali, além dela ter um fluxo grande de turismo para nós, já pela sua equidistância do aeroporto, o próprio centro da cidade, os hotéis de Recife para ir para o interior, nós também temos aí um cruzamento, era a 101 e a 232. Então, aquilo ali, todo nosso comércio, ele cruza naquele lugar, né? Seja eu levando para o aeroporto, seja eu trazendo para o interior, né? Você tem uma grande carga, por exemplo, das carretas da Fiat, que vão para o sul do país por algumas rotas que passam por Alagoas e vão pelo interior. Também vão para o norte do país, tem uma rota que eles chegam por ali e vai pelo Piauí. Então, como eu uso muito aquilo ali, que além de ser empresário do ramo do turismo e presidente do turismo rural, eu também sou secretário de turismo de Gravatá. Então, uso muito, similar ao que Marcos usa, só que em outras funções a gente usa muito ali e vê o fluxo de veículo que passa ali, né? Eu confesso que eu já deixei de fazer viagem para o interior quando eu pensava no engarrafamento, não da obra, antes da obra, o engarrafamento ali, naquele trecho. Se eu vou passar 1h30 ali, não vou não, deixa para lá. Recife, você acha que o turismo rural vinha sendo afetado? Sim, com por certeza, esse tipo de coisa? Com certeza. Recife, Gravatá, você leva 40 minutos até a Ceasa, eu levava. E aí quando você chegava ali para entrar na cidade, você levava mais 40 minutos, 1h30. Então, e aí você está com sua família, ou você está, se é um guia de turismo, você está com os seus turistas, seus clientes impacientes para chegar no destino. Então, realmente, nós tivemos, né, um momento aí de declínio ou dificuldades de expansão da nossa rede hoteleira por conta disso, por conta dessa dificuldade de se chegar ao interior, né? Marco, mas agora a expectativa é positiva, né? Essa triplicação aí vai facilitar muito esse fluxo e vai fazer com que aumente ali a passagem de turistas, de viajantes pelo outlet que fica às margens da BR, né? Isso. A localização do outlet, ela é proposital estar ali, porque é um terreno que é próximo da cidade, relativamente próximo da cidade, em comparação com outros outlets de outros grandes centros também. Por exemplo, você em Fortaleza, você se desloca muito mais, por muito mais tempo para poder chegar no outlet, sair do centro de Fortaleza para chegar no outlet. Salvador, idem. Então, se comparando com esses outros grandes centros do Nordeste, a gente está muito perto da cidade. Eu costumo dizer que Recife, o conglomerado urbano de Recife é em formato de folha, de norte a sul. E a gente está justamente na parte mais estreita. Se você sair do Recife Antigo para o outlet, você são 25 quilômetros. Então, é muito próximo. Muito perto. É muito perto. Se você pegar vias expressas, se você conseguir chegar na Abdias, por exemplo, ali já no esporte e conseguir seguir a Abdias subindo, sem grandes gargalos como tinha nessa saída da cidade, você consegue acessar o outlet com facilidade e voltar para casa também com facilidade. O outlet já tem 2 anos? Tem 1 ano e meio. 1 ano e meio, morou né? Em maio do ano passado. Aquela localização, né, a gente está ali próximo de onde no futuro vai ser o Arco Metropolitano. A gente está próximo ali de grandes condomínios horizontais. Alphaville, né? tem 2 ali, né? Tem o Brenan que fica perto também. Tem o Brenan que fica muito próximo nosso, são 3 Alphavilles, então você tem outros condomínios ali. E a gente tem o potencial de desenvolvimento de outros condomínios também. Então a gente vai estar no meio de condomínios, servindo como, entre aspas, o shopping perto de casa para eles, né? O potencial é enorme. Então, outros negócios que estão se instalando ali naquele entorno ali Moreno, aquela região. Então, tudo isso ganha visibilidade e ganha a região como um todo. Do próprio terreno do outlet, a gente tem mais terreno além do outlet, né? A gente tem o posto de gasolina que está sendo feito ali vizinho nosso. Tem a usina de energia solar que a gente vai colocar ali também no nosso terreno. E tem a parte de trás do outlet toda de terreno que a gente pode levar a outros negócios. A gente tem 1000 ideias de levar equipamentos turísticos de interior para lá. Né? Eu estava conversando fora do ar aqui com o Jaime e a gente comentando o seguinte: o outlet veio para trazer um pouco, tirar um pouco do turista que procura Pernambuco só por causa da praia, mas para procurar o interior também. A gente tem vários valores, vários passeios interessantes. Eu conheço Pernambuco do Cais ao Sertão e sei que Pernambuco tem muito a oferecer no interior também. E você já tem quantas lojas no outlet? Nós temos 70 lojas no outlet. Né? Tem marcas novas que estão chegando,
né? E tivemos a inauguração recente aí da Morena Rosa, o quiosque da Havaianas, da Que Mais Outlet, que trouxe aí Adidas, Gap e várias outras marcas, né? Tivemos a Fila, né? A Fila, que inaugurou recentemente também. Então, esse investidor... outras marcas também que estão chegando aí ano que vem. Esse investidor, ele acredita nessa área. Isso, o nosso investidor, né, o Grupo PCI, ele acredita nessa região, né, e essa região não foi escolhida, como eu disse, foi escolhida propositalmente, porque foi feito um estudo de que aquela região é que representa um desenvolvimento futuro das regiões que tem disponíveis aqui dentro de Recife. E você concorda? Aquela região tem esse potencial? Sim, você ali, não é de hoje, né? Os mais velhos sabem disso. Você tem ali um condomínio antigo que é muito bonito e não foi usado, que é o Sete Lagoas, que é um condomínio muito antigo, mas ele é muito bonito internamente, eu conheço ele, né? O próprio Alphaville veio com uma pegada onde ele divide pela BR-232, que tem a parte mais residencial, totalmente residencial, e o outro lado, o lado do Jaboatão, que tem uma parte comercial forte, e houve um desaquecimento de venda dali, né? Eu não tenho propriedade de falar pelos proprietários, mas eu vejo e já participei de alguns encontros sobre isso. Houve um desaquecimento por conta desse engarrafamento, por conta desse obstáculo de se chegar ao centro da cidade. Né? Então, você ali é uma área que você não tem distrito industrial, é uma área que está junto à natureza, você tem um ar limpo. Tem a barragem ali. Tem a barragem do Rio Una, né? Do Una. É muito bonita aquela região. Então você tinha todo um projeto, tudo isso estava associado. Tinha um projeto da cidade da Copa junto ao estádio. Recentemente saiu reportagem nos nossos diários, nossos jornais. Então, tudo isso, na hora que você entende isso melhor do que a gente, da economia, mas tudo isso é uma engrenagem. Então, quando a economia não fecha, né? Os números não fecham, por que não fecham? Eles arriscaram, eu parabenizo o grupo, arriscaram, né, de que a obra sairia, porque uma obra dessa é um empecilho muito grande para se chegar. Mas na hora que começaram a ver que ia ser uma realidade, todos esses empreendimentos que estão por ali, né, então ali na hora que você movimenta o loteamento, o Alphaville, que é um grande loteamento, a gente vê só aquele pedacinho, mas ele chega até Jaboatão Velho, lá por dentro, ainda tem áreas para ser expandida, né? Agora mesmo o Atacarejo está colocando um CD. E tem um equipamento turístico novo, que é para o turismo religioso, não é isso? Ali é a sede do Arautos Evangélico. Arautos Evangélico. Fizeram uma construção magnífica. Um castelo. Não sei se vai ser aberto para visitação. Magnífica. Mas se a gente conseguir colocá-los na rota de castelo, que nós temos em Pernambuco, uma rota dos castelos, né? Você chega em Arco Verde, você tem um castelo. Você chega lá em São José de Belmonte, você tem um castelo armorial. Pesqueira tem um castelo. Pesqueira tem um ali, castelo. Quem vai para Bonito, como chama aquela... no caminho para sim, Bonito. Sim, tem uma casa de recepções ali. Como é que se chama ali? Ali é Sairé, né? Sairé tem castelo. Então já tem guias, porque aí eu volto para minha cadeirinha de turismo rural. A Várzea em Recife tem um castelo. A Várzea, então existem guias empresas de turismo aqui e guias que fazem seus roteiros que tem um roteiro de castelos. Então se aquele ali puder entrar, ele já está na saída da cidade e você já começa a fazer. Né? Então, tudo isso é interligado. E onde é que levava? Você tem regras dentro do turismo. Um turista, para fazer um translado, ele tem que demorar no máximo 1 hora e pouco, não mais, porque ele fica impaciente de chegar no destino. Então, tem regras. Então, na hora que você vai buscar um turista no centro da cidade, ou no aeroporto, e vai levar a Gravatá, vai levar a Caruaru, e ele fica 1h30, meia hora parado no engarrafamento, as agências de turismo, me desculpe, meus colegas da BAV, as agências de turismo nem vendem o pacote, né? Porque não tem condições. Ou então leva à noite, vai buscar de madrugada para poder chegar lá. Mas então, dentro desse contexto, eu acho que toda essa engrenagem de economia, essa triplicação, ela vai ter. A gente não consegue, tentei pesquisar se tinha algum trabalho econômico para mostrar qual era o percentual de alavancagem na nossa economia e eu não consegui. Eu achei pessoal de Toritama, até mesmo a produção texto, para poder chegar para ser distribuída, para ser vendida, eles também têm problemas.
Então, isso é uma verdadeira cachoeira. Os né? industriais que nós temos ali. Isso, você tem Vitória, né? Que é grande, né? Então, ficam buscando alternativas para poder sair. Então, isso realmente vai dar uma levantada. Agora, o turista que mora, o morador do interior, desculpe, ele vem fazer turismo em Recife, ele vem comprar em Recife, ele vai para o outlet? Como funciona esse movimento inverso? A gente sente muito esse visitante, né? Então, às vezes até do sertão. Um dia eu estava numa das lojas lá do outlet e tinha um casal lá conversando, coisa e tal, e aí terminei conversando com eles e tal. Eu disse, vocês são de onde? Eles são a gente de Afogados de Engazeira. Nossa. Eu fui danoso, veio de tão longe pra cá. Afinal que a gente veio a Recife, resolveu algumas coisas. Na volta a gente sempre passa aqui. Sempre que a gente vem a Recife, pelo menos uma vez no mês a gente vem a Recife. E sempre que a gente volta a gente passa no outlet pra fazer umas compras, coisa e tal. E o pessoal era um casal que tava cheio de sacola. Agora, então, vocês têm um potencial para atrair também o turista da Paraíba e de Alagoas, pelo raio de influência desse outlet, né? Porque esse outlet, ele é o conceito do outlet norte-americano, né? Com lojas de marca que vende com desconto. É diferente do que o pernambucano estava acostumado a ouvir sobre outlet, que é qualquer loja aglomerado virava outlet. E juntava uma série de lojas de fábrica e aí dava-se o nome de outlet. E hoje em dia o termo outlet, ele está muito desenvolvido no mercado e qualquer loja que tenha grandes descontos, ele se auto-intitula outlet. Mas o conceito inicial do outlet, original do outlet, é o nosso. É um shopping temático, né, geralmente com ambientação natural. Aberto, né? Aberto, né, open mall, como se chama. Open mall. Então, é aquele open mall ali que tem ali as várias boutiques, né, as grandes marcas mundiais, nacionais e mundiais, fazendo parte daquele conglomerado. Então, a gente tem Guess, a única loja Guess em Pernambuco é nossa. Então, a gente tem Guess, a gente tem Levi's, a gente tem Tommy, a gente tem Richards, a gente tem Aramis. Então, a gente tem grandes marcas, tem Calvin Klein, tem várias grandes marcas que estão com suas lojas de fábrica. Então, por exemplo, a loja da Calvin Klein não é um franqueado, é a Calvin Klein que tem loja de fábrica. A Calvin Klein tem loja conosco. Então, quando a gente trata com a Guess, trata direto com o escritório da Guess em São Paulo. Então, outras a gente trata, às vezes, termina subindo, inclusive, para o escritório mundial, para a gente tratar algum assunto. Então, tem todo esse relacionamento, né? Sei lá, a loja da Diesel, a loja da Kipling, a gente tem um escritório nacional em São Paulo que trata direto conosco. Então, a loja é da Kipling. Então, esse é o conceito do outlet. E esse modelo a gente encontra aqui no Nordeste em que outros lugares? A gente tem mais 2 outlets no Nordeste. Tem o Outlet Premium de Fortaleza e o de Salvador, tá? Então, o de Salvador fica ali, acho que é Camaçari, ali, né? E o de Fortaleza fica em Calcaia, também na saída da cidade. E é comum os outlets serem realmente fora da cidade, porque se a gente ficar muito próximo das lojas do shopping, vai terminar a marca perdendo venda da loja do shopping. Então, a gente está distante do shopping para poder a gente ter o grande desconto. Então, tudo conflui. O modelo de negócio conflui para ter o desconto. Custo de economia da gente, custo de loja mesmo, de boleto, para o lojista da gente é muito baixo. Tá? A localização da gente, apesar de ter um fácil acesso, mas a gente não está dentro da cidade. Então, isso também barateia o custo do terreno. Né? O terreno na BR é muito mais barato. Como é aberto, o custo de energia é menor. Como é aberto, o custo de energia é menor. Não tem... Né? E agora com fotovoltaica, né? Vai ficar menor um pouquinho. Não, ficar menor ainda. Então, quando a gente instalar... Isso é que faz com que o preço seja mais baixo. Faz com que a gente tenha um custo para o lojista bem baixo, né? E aí o lojista consegue também escoar as suas peças de outras coleções, as suas peças mais que não têm a grade completa. Mas tem muita peça também da própria coleção que eles disponibilizam para lá. Existe uma linha das grandes fábricas mundiais que estão adotando, que é o que chamam Made for Outlet, né? O MFO. Então, eles têm algumas linhas e algumas linhas de trabalho que eles fazem específico já para outlet. Então, o outlet já recebe aquela confecção que é específica já direto para o outlet. Ela não passa nem na loja de boutique. Jaime, e o outlet, ele pode ser um atrativo para esse turista migrar para o interior, deixar um pouquinho a praia, deixar o litoral? Sim. Isso que você levantou aí, a gente não imagina o quanto, eu não sei se ele tem pesquisa lá, mas você não imagina quanto nós recebemos em Pernambuco turistas de Alagoas e da Paraíba. Você colocou aí, pela proximidade
E também até pelo diferente, aquela história, a galinha do outro é mais gostosa, né? Então o cara vem aqui, ele tem alguma coisa atrativa lá, mas vem. Eu, no meu empreendimento em Gravatá, eu tenho minhas pesquisas, nós recebemos muito de Alagoas da Paraíba, né? E aí, a partir do momento que você tem uma loja com um destino, né, um produto como é o Outlet, ele vem agregar, ou seja, as pessoas saem das suas cidades, vêm buscar um produto de boa qualidade e já que está aqui, para que eu vou voltar? Então eles vão estender, chegam até Gravatá, até Bonito, até Caruaru, que são proximidades, principalmente Alagoas e a Paraíba, que você tem possibilidades tanto de sair, como você falou agora, por Bonito, e a gente sai por dentro, né? Volta para Alagoas, quanto posso sair para Caruaru, para ir para Campina Grande e João Pessoa. Então, existe um ciclo, um movimento desses dois estados para nos procurar aqui fora praia, porque praia eles têm. Eles têm, né? E o interior deles ainda está muito, não digo que esteja incipiente, mas ainda está começando. Paraíba tem um trabalho bom, né? Naquela área ali da Serra da Borborema, mas Alagoas não tem tanto no interior. Alagoas tem muito na só e mar. Então, eles quando vêm procurar alguma coisa nossa, eles vêm por dentro, e com essa facilidade agora de você colocar a 232 triplicada, o empecilho, o obstáculo que você tinha, se for bem trabalhado, e aí a gente tem que ter um trabalho legal, ou seja, entre os destinos turísticos e o próprio outlet, né? Onde a gente pode se vender junto, ou seja, venha conhecer o outlet, aproveita e vai para Caruaru, aproveita e vai para Gravatá, né? Como é que vocês pretendem trabalhar esse ganho que essa triplicação traz para o turismo rural? Vocês já têm entendimento, quer dizer, o governo do estado agora vai mudar, né? Mas vocês têm as câmaras setoriais, Câmara Setorial do Turismo, você tem as outras associações, vocês pensam em articular alguma ação para divulgar mais esse destino com essa facilidade de locomoção? Eu acho que... Não tem, respondendo positivamente, mas já foi conversado isso, né? Eu também, como secretário de Turismo, eu faço parte da ASTUR, que é a Associação de Secretários de Turismo de Pernambuco. Isso a gente já levou para mas a coisa era sempre tão adiada, então é aquela história, vamos esperar para ver se acontece, né? Como ela está concluindo, eu acho que... nós devemos colocar nas nossas próximas pautas até para vender o São João, o São João ou o período de inverno, né? Quando a gente baixa a temperatura, Semana que é mediana, Semana, né? Santa, São João, e você pode aproveitar e dizer, olha, agora está perto, venha para cá nos visitar. E vocês têm alguns festivais também, né, ao longo do ano, de música, outras atrações que ajuda bastante, apesar, né? Do festival, aquele festival de inverno ter sido quebrado pelo longo do tempo, mas Garanhuns continua tendo. Taquaritinga está fazendo um belo trabalho com café, né? Um belo trabalho. O pessoal de Esse café está atraindo turista para Taquaritinga? Eles fizeram agora um festival de café. Foi muito bem frequentado, entendeu? Hoje existem investidores que estão trabalhando na melhora do café. Eles já têm um terroir apropriado para o café, tanto o solo quanto o clima, né? Que já foi há áureos tempos atrás, já foi um grande produtor de café. Hoje eles estão voltando. Hoje você tem de 3 a 5 pessoas lá que estão investindo no café, né? E também que está havendo um movimento também de café em Triunfo, né? Então tudo isso, voltando o café para Triunfo também, né? Voltando o café para Triunfo, inclusive um dos produtores abriu um café aqui em Pernambuco, em Recife, exclusivamente vendendo o café dele, né? Então, eu acho que o primeiro momento... A Serra Negra em Bezerros também está com café. Eu cheguei a ver um café que foi lançado recentemente. E Serra Negra, você lembrou bem, nossa vizinha, está havendo um movimento bom de empreendimentos imobiliários. Isso, imagino eu, não conversei ainda com inclusive o secretário de Turismo mudou agora, recentemente, me encontrei com ele no Prêmio Pernambuco Turismo. Está havendo um grande movimento ascendente imobiliário. Então, aquele movimento que existiu em Gravatá há cerca de 15 anos, Bezerros está começando lá na Serra, porque fizeram investimentos de infraestrutura, colocaram a pavimentação naquela via de acesso, né, lá para a Serra.
Muitos empreendedores chegaram lá colocando restaurantes de boa qualidade, uma gastronomia de boa qualidade. Então, tudo isso ajuda. A administração municipal também vem trabalhando muito lá. E tudo isso é associado, e aí sim, que a gente às vezes não se percebe, tudo isso é associado pela essa facilidade. Na hora que você começa a ver que o grande gargalo para empreendimentos imobiliários turísticos é sair do Recife, da nossa comunidade, chegar bravo no destino, porque passou 1h30 no engarrafamento, na hora que isso aí for encerrado, esse obstáculo for concluído, né? Nós vamos ter uma alavancagem, eu tenho absoluta certeza, no nosso turismo e na nossa economia no interior do estado, nós vamos alavancar. E Marco, você ia comentar a respeito da obra, né? Você chegou a ver o planejamento dessa rodovia? Isso. Lá, antes de começar a obra, inclusive, a gente teve a reunião com a secretária, onde nos foi apresentado o projeto da obra, né? Falando de 1 ano de obra, né? E realmente eles estão cumprindo esse 1 ano de obra, né? A gente está vendo que agora está meio que na reta final a obra. É uma obra com uma estruturação para durar 20 anos, né, foi feito um trabalho de base, ou seja, não é só um recapeamento por cima da pista, que na primeira chuva ele vai esburacar. Não, ele foi feito um trabalho de subsolo mesmo, e aí foi feito uma camada salvo engano, são 15 centímetros de asfalto e depois mais 20 a 25 centímetros de concreto por cima do asfalto, que é uma metodologia diferenciada que está vindo do exterior e tudo mais. Então, para trabalhar estradas já a serem repavimentadas, que é o caso da gente aqui. Essa via ela tem em torno de 7 quilômetros, que ela liga desde da confluência entre a Avenida Recife, a Avenida Abdias, cruzamento da 101 e o começo da 232, então tudo isso é aquela confusão toda que o Jaime falou, né? E desses 7 quilômetros após isso, tem uma bifurcação para a BR-408 que sobe para Mata Norte, e aí entra pela Paraíba e vai embora, a 232 que segue, e vários outros negócios que tem por ali, como a gente já citou aqui, a Arena da Copa, esses residenciais, né? O TIP, que gera um fluxo danado. Então, imagine, todos os ônibus que vêm de Alagoas, Maceió, que vêm da 101, pegam aquele trecho da 232 para chegar no TIP. Então, todos os caminhões que estão vindo pela 101 norte ou sul e entram para o interior de Pernambuco, passam por ali. A entrada de Recife é uma cidade com 5 milhões de habitantes hoje, o Recife é região metropolitana, então tudo entra por ali. E aquele trecho praticamente não tem alternativas. A gente que tem circula muito por ali, a gente joga o GPS a gente bota a gente para circular lá por dentro de Camaragibe, ou então se for pelo sul, vem por dentro de Jaboatão, que são vias que não estão preparadas, já têm seus gargalos, não estão preparadas para receber um fluxo somado, então tudo isso dificulta bastante. E aí, com ela triplicada, né, a gente vai facilitar, alargar um pouco esse gargalo. Eu ainda vou além. O ideal seriam 4 faixas em vez de 3. Que, salvo engano, era o projeto original lá na época da Copa. Lá no tempo de Eduardo Campos ainda existia esse projeto de alargar bastante aquela via e deixar bem larga, 4 vias indo, 4 vias voltando, seria o ideal. Mas a gente sabe que para poder trazer para a realidade, 4 vias ia ter que mexer com um viaduto, e aí seria uma obra muito mais cara, muito mais demorada e muito mais intervencionista do que está sendo a atual. Então, para fazer mais uma faixa, a gente está passando 1 ano de transtorno, imagine se fosse fazer 2 faixas. Então, o que o governo do estado fez, eu acho que foi muito inteligente, pegou o projeto lá de trás de 4 faixas, adaptou para o projeto com 3 faixas, eliminou alguns pontos que iam gerar muito gasto de tempo, de recurso e de valores mesmo, né? E está conseguindo realizar e entregar uma obra aí, final de mandato, de uma forma que a gente vai ter um benefício imediato, né, com um calçamento de piso muito bem estruturado, né, e voltando para o projeto, esse projeto ele foi dividido em 6 fases, né, e essas 6 fases elas foram sendo trabalhadas em paralelo, porque são 6 trechos que eles dividiram esses 7 quilômetros em 6 trechos. Tem um trecho mais longo, com uma pista única, tem um trecho mais curto, que é a parte do viaduto, tem um retorno ali na altura do Jardim Botânico, e a pista
fica pronta daqui para fevereiro, mas eles ainda têm um plus, que são as ciclovias, sistema de paradas de ônibus, tem passarelas que vão ser ou reformadas, três passarelas, ou né? reformadas, ou construídas, né? Que Iluminação de LED também, iluminação de LED. em todo o trecho. Então, é uma área que vai ser urbanizada. E a gente passando por ali, se você prestar atenção direitinho, mora muita gente por ali. Mora muita gente. A gente percebe que quando chega nessa... É uma bifurcação que você falou que vai para a Cidade da Copa. Quando você chega ali, já tem um grande alívio. Né? São pessoas que estão pegando aí as vias locais para se espalhar pelaquela região, né? Isso é o chamado movimento pendular, tecnicamente. É quando você está nos grandes centros aglomerados urbanos, então é aquele pessoal que dorme numa cidade e trabalha na outra. Isso. Então você hoje você tinha um movimento pendular grande na região metropolitana, que é o norte, sul, leste, oeste, indo para Carpina, São Lourenço, Carmina, São Lourenço, Paudalho, até ali essa é a região de abrangência. Hoje não, já de um certo tempo, mas cada dia mais você vai aumentando, você tem um movimento pendular até Vitória. Então, como eu ando muito na BR-262, os horários de retorno para casa e de vinda para o trabalho, ele só melhora depois de Vitória. Então, hoje, Vitória, por conta até do distrito industrial que ela tem lá, né, por conta de toda aquela região da Mata Norte também que se encontra com ela ali por trás, então você tem muita gente que trabalha em Recife ou trabalha na região metropolitana e vai e dorme e mora em Vitória. Né? Você tem muita gente que trabalha, e aí aquela questão da confluência, tem muita gente que trabalha... mora em Igaraçu e trabalha em Suape. Então, esses movimentos dessa grande metrópole que nós temos aqui, né, invisível, mas visível de problemas, isso aí vai resolver também grande parte. Ô Jaime, agora, a força do turismo rural está onde? No Agreste? Ou ela se espalha? A força do turismo rural, eu digo logo, eu vou dizer, antes de responder, vou dizer o seguinte: a nossa Constituição fala no artigo 180 que o turismo tem que ser considerado pela administração pública como um vetor de desenvolvimento social e econômico. Estamos falando no programa de economia. Isso está na nossa Carta Magna. Você me pergunta, é só no Agreste? Infelizmente, é só no Agreste por falta de infraestrutura. Né? Então, o Agreste, você tem um clima agradável, você tem uma natureza agradável, você tem muita água, você tem muito verde. Mas se você for para o sertão, ou se você for descendo mais para os vários sertões que nós temos também muita beleza. Né? O catimbau, ele foi descoberto pelo brasileiro por causa da Rede Globo, mas o catimbau existe há milhões, centenas de anos. Né? Centenas de milhões de anos. Milhares e milhares de anos. Milhares e milhares de anos. Então, hoje, por conta da novela, ele está descoberto. Então, hoje nós estávamos num encontro dizendo que catimbau recebia 5 visitantes por mês. Está recebendo agora 1.000 de visitantes por mês. Né? Então, nós temos beleza, né? Então, o turismo rural, lhe respondendo, o turismo rural está no Agreste, mas o próprio Agreste, Gravatá mesmo, Gravatá ele tem 2 biomas, ele tem a Caatinga e tem o brejo de altitude, e nós estamos no Agreste. Né? Se você vai subindo, por quando você vai subindo, você chega em Triunfo, está lá no sertão, mas você tem as altitudes de Triunfo. Né? Então, eu digo a você, o turismo rural, ele tem que ser olhado como um vetor econômico e de redução do êxodo rural. Porque na hora que eu pego um fabrico de queijo, uma plantação de uva, uma plantação pequena, né, de uva de mesa, ou pego um próprio morango, e eu transformo aquilo ali num atrativo turístico, eu estou gerando emprego e renda e estou fixando o homem na terra. Eu tenho um associado nosso, nós temos um associado nosso em Bezerros, que ela tinha uma plantação de morango, uma pequena plantação de morango. E ela plantava e vendia para atravessadores que vendemos aqui. Nós estamos no Nordeste, o morango é uma coisa rara. Alguém a visitou, ela teve uma ideia, não sei como, ela começou a fazer pegue e pague. Resultado, ela hoje não vende mais para atravessador. Toda a produção dela são para os visitantes, que ela agora já está fazendo uma geleia, ela já está fazendo um licor. Então, ela começou a diversificar a produção dela, está ganhando mais,
e não está passando mais para ninguém. É. E o município está saindo ganhando com isso. Então é uma roda que a pessoa que vai para lá, depois sai de lá, vai almoçar no restaurante daquele, depois vai comprar um empreendimento imobiliário, porque é isso que está crescendo lá. Então, o turismo no interior, diferentemente de um turismo de sol e mar, não estou aqui advogando, claro que estou, diferente do sol e mar, que você vai ali, passa um final de semana, visita, e você gera aquele emprego, mas são empregos mais formais, você indo para o interior, você começa a mexer numa cadeia produtiva, né? Principalmente para pessoas com baixa instrução, né? Pessoas com certa idade que não conseguem mais conseguir emprego, mas você pega ali alguém que tem uma experiência de estar ordenhando uma vaca, está fazendo um fabrico de um queijo de coalho, etc., mesmo com a idade que ele tenha, mesmo com a baixa educação que ele tem oportunidade de emprego. Então esse é o grande resultado final que nós achamos do turismo rural. Perfeito. Só para finalizar, equipamentos que a gente tem para o turismo rural, vocês falaram aí do Jardim Botânico, nem lembrava, fica ali perto também, ali, nesse trecho no meio mesmo da confusão ali. Da confusão, esse aí, coitado, deve estar sofrendo horrores, né? Jardim Botânico, e temos outlet, a possibilidade desses arautos do Evangelho se tornar um destino religioso. A Rota do Castelos, né? Entrar na Rota do Castelo, temos os castelos, temos o café, temos o vinho agora lá em Garanhuns, tem novas vinícolas lá em Garanhuns. Conheço desde quando começou ali, é maravilhoso. Pois é, um novo destino, né? É uma nova área para cultivo do vinho, né? Aqui em Pernambuco. E você desculpe atrapalhar, mas a gente está começando a receber aqui um tipo de atrativo turístico que a gente tem que se preocupar muito, que é o preocupar no bom sentido, que é o multipropriedade. O multipropriedade está chegando em Carneiros, né? Já tem um empreendimento lá. Em Gravatá já chegou está começando vendas e construção, que é o que é a multipropriedade. Você fatia os empreendimentos em semana, vende em semana, é um timeshare, mas um timeshare evoluído, porque você resiste em cartório, então tem toda uma... mas você precisa que o destino tenha vida de segunda a segunda e não só final de semana. Porque senão fica difícil, né? Senão, como é que eu vou vender uma semana e vou chegar lá numa cidade onde eu tenho que fazer? Nada. Então, eu tenho que ofertar o outlet dele, eu tenho que ofertar o arauto do Evangelho, tenho que ofertar a Serra do Cavalo, o morango, eu tenho que dizer, olha, a gente tem que ter um cardápio. Tem que arrumar o que fazer. Tem que arrumar o que fazer. Né? Então, hoje mesmo, no último reunião do Contur estadual, Conselho de Turismo, tem uma empreiteira aqui que lançou um empreendimento lá agora em Carneiros de 1.000 unidades habitacionais. 1.000. Nossa. Junto com o Parque Aquático que está chegando aí do Rio Grande do Sul. Sim. Então, nosso turismo está crescendo e a gente precisa de nos preparar, inclusive de infraestrutura, agora, que é isso que vem. Uma coisa, centros de compra. Antes da gente terminar, vocês recebem muitos empresários daquela região do outlet, né? Empresários, gente que trabalha nas indústrias, esse público frequenta ali, né, para almoçar. Frequenta, a gente tem um público ali de empresas ali da região que almoçam todo dia no outlet. Tem um pessoal que vai todo dia, almoça conosco, aí antes da Copa perguntaram, e esse telão aí vai passar o jogo mesmo? Vai passar todos os jogos da Copa, aí a gente colocou o jogo da Copa no telão, então para o cliente assistir, jogo do Brasil, então teve jogo do Brasil que foi no meio dia, de 1 da tarde, então o pessoal chegava lá, almoçava por lá e ficava para assistir o jogo, então a gente termina sendo, feito eu disse, o shopping perto de casa para muita gente que está por ali. Então, a gente tem um shopping, sei lá, quem mora em Casa Forte vai logo no Plaza, quem mora mais na Zona Norte tem os outros shoppings. Então, mas quem mora ali na Zona Oeste, para cá, tem o outlet como o seu shopping perto de casa. A gente tem praça de alimentação, a gente tem restaurante, a gente tem lojas para presentes, a gente tem Americanas, então a gente tem a loja de vinhos, né, que é Engá. Então, a gente tem soluções
para perto de casa. E aumentando a quantidade de pessoas morando lá, vão surgir outras demandas para a gente ter serviços, como uma academia de ginástica, como um cinema, um salão de beleza. É uma coisa que no futuro a gente pode ir crescendo, a gente tem terreno para isso. Entendi. Então, a gente vai funcionar não só como outlet em si, mas como shopping perto de casa para quem mora ali na região. Eu fiz essa pergunta ao Marcos Sodré para saber, Jaime, se tem crescido o turismo empresarial em direção ao interior, porque nós temos alguns polos ali empresariais fortes, né? Nós, vou falar no caso de Gravatá, porque é onde eu convivo mais, quando você ouve aquele crescimento do distrito industrial de Vitória, muitos empresários, muitos diretores, muitos CEOs que vieram para cá, quem veio de fora, eles começaram a morar em Gravatá, né? Porque era bem melhor morar em Gravatá de que morar em Recife e pegar aquele trânsito todo, né? Então houve um boom, né? Eu sei que começou a chegar muito, mas agora com o arrefecimento da cultura. Mas essa é a tendência. Bonito receber uma fábrica da Yazaki. Foi, isso. E aí eles começaram a morar ali com aquele polo de baterias muito forte e uma série de indústrias que atende eles ali. Aí nesse caso, aí o que também aconteceu? Um movimento grande que houve, o pessoal da Fiat, notícias que eu tenho, no início eles estavam morando, se eu não me engano, parte deles em Candeias. Mas para chegar do outro lado do estado, então era terrível. Então, muitos executivos, notícias que eu tenho, não posso afirmar positivamente, moram em João Pessoa. Porque para não passar em Abreu e Lima, que isso depois a gente vem fazer outro programa para falar sobre o arco metropolitano. Sim. Eu tenho muita vontade de conversar sobre isso. E aí a pessoa mora na Paraíba, em João Pessoa, para vir trabalhar na Fiat. Né? Então, toda vez que você tem uma empresa nova, onde você traz gestores de outra cidade, eles preferem ficar nos arredores de que ficar em Recife, porque é inviável alguém sair de Recife para ir trabalhar, ele chega estressado, né? Mas esperamos que nos próximos meses aí nós tenhamos um bom acesso. E aí, vamos acabar com o estresse. Com o arco metropolitano, eles vão poder morar no Alphaville, né, usar do outlet e seguir para trabalhar com maior tranquilidade. Né? E visitar Gravatá, visitar Bezerro, visitar todo o nosso agreste. Você, Patrícia, você entende bem melhor isso que a gente. Essa roda da economia, né, tem uma engrenagem, ninguém está sozinho no mundo, né? Então, na hora que eu faço uma rodovia, a pessoa vai entender, tem um outlet, como ele colocou aí, eu vou morar no Alphaville e vou me abastecer no outlet, depois eu vou trabalhar, pego o arco metropolitano e vou chegar em Goiânia, vou chegar seja onde for, né? Então tudo isso está tudo entrosado, né? É verdade. E que a gente tem que ter compreensão e trabalharmos junto. Essa ideia que você falou mesmo aí, ou seja, vai lá para o outlet e depois vai para o Agreste, depois vai fazer compra no outlet, a gente tem que trabalhar junto, assim. É isso aí. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, quero agradecer ao Marcos Sodré, Jaime Prado também aqui pela presença, obrigado, pela disponibilidade de conversar com a gente, né, trazer aí ideias, né, porque também surgiram várias ideias aqui. E esperar que essa obra acabe rapidinho aí para que a gente possa transitar livremente nesse trecho. Marco, muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Jaime, também, nesse bate-papo bom aqui da gente. E o tempo passou que a gente nem sentiu, né? Pois é sempre assim. Patrícia, muito obrigado pelo convite. Em nome da APTUR, né, Associação Pernambucana de Turismo Rural, nós agradecemos essa oportunidade para falar sobre turismo. Marcos, prazer em conhecê-lo, não o conhecia. Prazer é todo nosso. Né? E eu vou dizer o seguinte, eu não vou perder a ideia de Patrícia não, tá? Olha aí o Diário Econômico promovendo network. Não, Diário Econômico promovendo network. Vamos fazer uma parceria sobre o nosso destino do Agreste. Nós temos, está no fim, mas só dizer, nós temos a regionalização do turismo e Gravatá e mais 7 municípios fazem parte de uma delas, que em Pernambuco tem várias, que é o Serras e Artes. Então são municípios que estão juntos e que nós temos uma governança. E essa governança a gente pode fazer parceria com vocês. Vamos começar assim. Olha aí. Tá? Obrigado. Mais adiante a gente vai conversar sobre essa parceria. Bom, muito obrigada a vocês. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui e até a próxima.